Muito boa tarde a todas e a todos. Eu te queria dar aqui umas rápidas notas sobre este livro, mas antes de começar, estava a lembrar de uma história que não vem assim muito a propósito, mas talvez venha. A propósito da abordagem retórica aos fenómenos existenciais. Eu, como sabem, fui bastonário da Ordem entre 2005 e 2007 e houve um senhor que pintou o meu quadro. Bom dia, tenho lá o quadro fixado. Uma vez o senhor perguntou-me o seguinte: Dr. Rogério Alves, o senhor é um homem que gosta muito da retórica. É verdade, este senhor, coitado, já morreu, era general do Exército e também tinha jeito para a pintura. Nós agora sabemos que os militares têm jeito para atividades assim periféricas relativamente às suas atividades core. E ele disse-me: o senhor que é um homem da retórica, gostaria de colher a sua opinião. O meu motorista, o meu dele, disse-me uma coisa e eu gostaria de lhe perguntar se acha que isso é elogioso ou não. Disse: então o que é que o senhor motorista lhe disse, meu caro general? Bem, o meu motorista disse o seguinte: o senhor general é um homem muito inteligente. Deverá ser das pessoas mais inteligentes do país, só que não se nota nada. E eu tive alguma dificuldade, porque realmente com essa saída assim, claro que eu valorizei mais a parte inicial, porque a aparência não é fundamental. Bom, mas dito isto, já vão perceber um bocadinho mais porque eu queria aqui, tenho 10 minutos, foi o que eu combinei aqui com o professor Manuel Maria Carrilho e aqui com a ilustríssima anfitriã, e não queria exceder muito esse tempo. Meia dúzia de tópicos para abordar esta obra. Mas antes, mais uma nota. Eu praticamente não conhecia o professor Manuel Maria Carrilho. Creio que o tinha visto, além de saber quem é, obviamente, como figura pública, mas, e as figuras públicas, enfim, parece que se conhecem, mas não se conhecem, não é? Quando se encontram, têm uma familiaridade que não corresponde muito a convívio prévio. Mas tinham encontrado, creio que apenas uma vez, precisamente nas suas peregrinações ao Campos de Justiça, e tínhamos encontrado lá nos corredores. E, portanto, estou aqui muito mais objetivamente do que subjetivamente. Isto é, fui convidado, li o livro, gostei muito do livro e aceitei o convite. O que faz a passagem para o segundo ponto. Eu considero que este livro está efetivamente muito bem escrito. Às vezes, quando se apresenta uma obra, quem está a apresentar parece que fala mais de si próprio do que do livro que está a apresentar. Mas neste caso é preciso dar o protagonismo a quem merece tê-lo. O livro está muito bem fundamentado, está muito bem estruturado, aborda questões de enorme relevância, vai repescar pensamentos e pensadores, alguns até bastante contemporâneos, como, por exemplo, o professor Nuno Garopa, que eu, enquanto presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, na altura chamava-se assim, antes de se chamar Conselho Regional, convidei, mais do que uma vez, para participar em debates sobre a justiça, porque é um tema que me preocupa de há muitos anos a esta parte. Portanto, o livro é uma obra, independentemente de tudo o resto, muito bem estruturada, muito bem documentada, muito bem fundamentada e muito bem escrita. Portanto, quero dizer isto, esta é a minha opinião. Como digo, não tenho praticamente qualquer relacionamento de amizade, agora, enfim, fica um bocadinho mais reforçado com o professor Manuel Maria Carrilho. Portanto, é exatamente aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu ouço dizer de algumas pessoas que já leram o livro. E, portanto, estamos perante uma peça que, independentemente do que vou dizer a seguir, vale muito a pena ser lida. Pelo trabalho de reflexão sobre um setor da vida pública que é, porventura, o menos escrutinado de todos. Nós hoje vivemos numa sociedade de hiper-escrutínio, verificamos quais são os impedimentos, as incompatibilidades, quem é primo de quem se relacionou com quem vendeu a quem foi sócio de quem, e pronto, e isso tem a sua vantagem numa sociedade saneada, numa sociedade democrática, numa sociedade tão possível, bacteriologicamente pura, quanto possível, aliás. Mas a verdade é que o setor do judiciário é muito pouco escrutinado, por razões várias, e nem sempre as mesmas. Primeiro, talvez há uns 40 anos, 30 anos, havia um desinteresse genuíno no tema. Parece que o setor, a atividade do Poder Judicial era assim uma coisa meio residual para tratar casos menores de pessoas, enfim, que se portavam mal ou que tinham litígios de vizinhança, tinham litígios de arrendamento, tinham litígios, ou então de índole criminal, mas era uma coisa assim relativamente secundária. Não tinha grande projeção mediática, não atraía o interesse dos média e, consequentemente, não atraía o interesse do público e, portanto, não era motivo de debate. Subitamente, muito à boleia dos processos judiciais de índole criminal e, sobretudo, de perfil chamados megaprocessos, isto irrompeu na opinião pública e hoje estamos num estado de verdadeira ebulição.
E muitas vezes, nas minhas intervenções públicas, eu desafio, nomeadamente, quem debate, desafio a comunicação social, desafio, isto é no bom sentido, a fazer uma espécie de autópsia de processo, de um processo em concreto. Abri-lo e ver o que é que aconteceu dentro dele que, por exemplo, gerou o atraso que ele patenteia. Em vez de estarmos sempre a falar no abstrato, podíamos falar em concreto de processos concretos que tiveram demoras concretas, atrasos concretos, causaram danos concretos a pessoas concretas e investigar porquê, o que é que aconteceu, porque é que teve parado tanto tempo. Mas esse exercício quase nunca é feito. Nós remetemos a generalidades, dizemos que a culpa é dos recursos, a culpa é da falta de meios, a culpa é dos advogados, a culpa é das complicações, a culpa é de vários fenómenos mais ou menos esotéricos, mas nunca vamos analisar em concreto porque é que um processo teve parado 4, 5 ou 6 anos. E talvez aí aprendêssemos alguma coisa, porque nós temos um certo pudor de abordar a justiça no seu concreto. Isso começa desde logo nas limitações, constrições que o Estatuto da Ordem dos Advogados impõe aos advogados que intervêm nos seus próprios processos, têm grandes dificuldades, por força do seu Estatuto, em falar sobre eles, porque isso lhes é vedado. E, portanto, criou-se aqui um diálogo de sombras que, par a par com o chamado segredo de justiça, que esconde e, portanto, não permite que quem está dentro não revele o que se lá passa cá para fora, mas permite a quem está cá fora que revele o que se passa lá dentro, sem que quem está lá dentro confirme o que diz quem está cá fora. E, na verdade, esta giga-joga terrível acaba por transformar este diálogo num diálogo muito tóxico, muito opaco e muito condicional. Talvez seja assim, não há quem confirme, não há quem explique, não há quem mostre, não há quem se exponha, não há responsáveis, há independência. E, portanto, a independência tem de ser intocada, intocável e como se fosse imaculada. Ora bem, este livro tem, portanto, 2 grandes hemisférios. Por um lado, a reflexão muito bem estruturada sobre a justiça no nosso tempo, os desafios, os problemas, as novidades, os receios, os temores e, por outro lado, o caso concreto que foi vivido pelo professor Manuel Barriga Garrido e que vem aqui muito detalhado. Obviamente que sobre esse eu não vou emitir propriamente um juízo, não vamos fazer uma revisão do que já está julgado, do que já aconteceu. Mas há 3 coisas que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar, a abordagem de um caso concreto, vivido por uma pessoa concreta, no âmbito de um processo concreto, é um exercício muito salutar para a vivência democrática das pessoas. É um exercício muito salutar. Não podemos estar sempre a falar em abstrato. Mesmo quando falamos de um caso que está julgado, está encerrado, acabou. No domínio dos tribunais, o caso acabou. Tanto quanto sei. E, portanto, isto é um exercício muito salutar. Em segundo lugar, a reflexão sobre a justiça é fundamental. Nós podemos não questionar a estrutura do Poder Judicial. Eu, aliás, várias vezes em intervenções públicas digo que, de uma forma geral, concordo com a estrutura, quer da Magistratura Judicial, quer do Ministério Público, que são 2 coisas que não se confundem, mas que em Portugal se confundem sistematicamente. Ainda ontem, por exemplo, uma sondagem divulgada, creio que pela CNN, pelo menos, dizia que os portugueses entendem que a justiça interfere muito no poder político. Por exemplo, dava um exemplo do caso Influencer, em que o tribunal, afinal, vinha dizer que não havia indícios da prática de crimes. Aqui não foi a justiça que interferiu, foi a investigação criminal. E a investigação criminal não é a justiça. Há aqui uma confusão permanente que é difícil deslindar. Este assenhoreamento que a investigação fez da justiça é também o próprio motivo de reflexão. Mas há um tópico, e era sobre esse, enfim, que eu queria agora incidir a parte final da minha intervenção, que para mim, como advogado há 37 anos e picos, desde março de 87, e exercendo também muito na área penal, me interpela, me atemoriza, me questiona e me preocupa. Que tem a ver com a subversão, do ponto de vista dos princípios, de algumas das conquistas civilizacionais mais relevantes dos Estados de Direito e com perfil democrático. Coisas que, aliás, demoraram muitos anos a amadurecer, demoraram muitos anos a consolidar. Foram, regra geral, projetados, teorizados, estruturados por pessoas sábias, que fizeram intervenções oportunas e geraram princípios que nos tranquilizam ou devem tranquilizar como cidadãos.
são os princípios. Eu salientaria 2 ou 3, mas 2 fundamentalmente. O princípio da presunção de inocência e o princípio que está previsto na nossa Constituição e um princípio que não está previsto legalmente, do ponto de vista expresso, mas que é uma aquisição patrimonial do direito penal, segundo o qual, na dúvida, decide-se a favor do acusado. O famosíssimo in dubio pro réu. Ora bem, ambos estes princípios estão sujeitos a uma pressão destrutiva e a uma ameaça de morte na nossa sociedade contemporânea. E preocupa-me, para ir aqui ao concreto, e sem querer entrar nos meandros do tema ou nos seus personagens, porque várias das pessoas aqui visadas e até bastante criticadas são pessoas que eu conheço, com quem tenho bom relacionamento e que até tenho simpatia e admiração profissional, mas isso não impede que nós olhemos para aquilo que está a acontecer na nossa sociedade. E o terceiro princípio, que o professor Manuel Maria Carrilho aqui aborda com muita intensidade, é a contaminação que aquilo que ele chama, e muita gente chama, a vitimização, está a impor ao sistema judicial. Vamos lá ver. O Estado, a lei, as instituições devem proteger as vítimas. Estamos todos de acordo. Enfim, devem fazer muitas outras coisas, mas devem proteger as vítimas. A lei penal deve descobrir quem são as vítimas, quem são os carrascos, quem são os inocentes e quem são os criminosos. Não pode, não deve, isto não pode de facto consolidar-se na nossa ordem jurídica, fazer uma avaliação precoce. Isto é, A apresenta-se como vítima, vítima passa a ser. E a partir dali, todo o guião de investigação, todo o guião de análise, não é para descobrir a verdade, é para consolidar, fundamentar, justificar e preservar a versão unilateral de quem chegou primeiro ao lugar de vítima. E isso é extremamente perigoso. Porque o direito penal, e nomeadamente o direito processual penal, não é isso que visa. O direito processual penal visa descobrir quem fez... Visa estas coisas muito simples. O que é que aconteceu? Como é que aconteceu? Porquê é que aconteceu? E quem é que fez? Isto são as coisas que o processo penal visa fazer. Não é muito difícil denunciar. As palavras simples são sempre mais expressivas. Eu digo aos meus alunos de retórica forense, na Universidade Católica, que não há nenhuma frase célebre, conhecida, daquelas muito famosas da humanidade, do Martin Luther King, do John Kennedy, do Nelson Mandela, que seja complicada. São todas muito simples, são todas muito básicas. Qualquer pessoa as poderia ter dito. Embora tenham sido ditas por pessoas muito inteligentes. E, portanto, o processo penal não se pode desviar nem para aquilo, enfim, que não é falado no livro, mas que preocupa os penalistas, que é o chamado direito penal do inimigo, que é uma tendência hoje de dizer, bom, em casos como o terrorismo, em casos como o tráfico de droga, mas sobretudo o terrorismo, o apoio ao terrorismo, aplica-se o direito penal do inimigo. Essa coisa de ver a culpa individualizada do senhor A, da senhora B ou do senhor C, já não é bem assim. A sociedade reclama medidas mais draconianas. E é o caso do processo de vitimização. E como é que se contorna o princípio do in dubio pro réu? É simples. Na apreciação da prova não há dúbios, não há dúvidas. Porquê? Porque eu tenho a versão que tenho de seguir, que é o meu roteiro, que é o roteiro apresentado pela vítima. E porquê? Bom, porque a vítima está mais desprotegida e, consequentemente, precisa de apoio. E está mais desprotegida porquê? Bom, porque é o elo mais fraco, mesmo quando não tem provas. E não tem provas porquê? Bom, porque estes factos são praticados muitas vezes na intimidade, fora do alcance das pessoas. Bom, isto é uma coisa que revoga totalmente os princípios de civilização em que nós vivemos. Lamento dizê-lo, mas é exatamente isso que acontece. E é importante cada um de nós imaginar quais são as consequências práticas deste tipo, da adoção deste tipo de condutas. Porque, para além das condenações que surgem, muitas vezes geradas através deste pensamento e potencialmente injustas, existe todo o custo marginal do suporte público do ónus destes processos
e dos gravames que são sentidos pelas pessoas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, no seu bem-estar, na sua comodidade, tudo, aliás, direitos consagrados da Constituição. E que um desvio, como um médico que se engana e que corta a perna direita em vez de cortar a esquerda, ou opera do lado direito quando era do lado esquerdo, ou faz uma incisão geradora de morte, pode causar danos irreversíveis. Se for a morte, é mesmo irreversível, sem qualquer ofensa por quem acredita na ressurreição. E, portanto, eu queria dizer que este livro pode, do meu ponto de vista, balancear um debate saudável. Não é um debate à procura de réus. Nós andamos sempre à procura de réus. Quem é que teve a culpa? Bom, obviamente há atos que têm pessoas que os praticaram, pode-lhes ser imputado. Mas muito mais para além disso, o que é preciso é pensar se sim ou não, como o livro, aliás, muito acentua, regressamos àquilo que atribuímos sistematicamente a Montesquieu, que é o juiz, é o intérprete da lei. Não é o corretor, não é o mecânico, não é o criador, não é o prosélito, não é o que altera a sociedade, não é o que implementa o projeto A, B ou C porque corresponde à ideia mais avançada ou ao caminho que, na sua ótica, a humanidade deve trilhar. O contrato que se tem com a magistratura é que a magistratura aplica a lei. Com igualdade, com serenidade, com ponderação e com provas. E as provas produzem as decisões. Não são as decisões que devem gerar as provas. Portanto, felicito aqui, já ultrapassei um bocadinho os 10 minutos, agora, como sabe, os jogos de futebol têm prolongamentos um pouco avançados, mas olha, meu caro, parabéns pelo contributo que dá para uma sociedade melhor, para uma sociedade que debata as coisas com clareza, com informação, com muita capacidade de exposição, com ótima fundamentação. Portanto, acho que está francamente de parabéns. Muito obrigado.